6h27, estamos de volta com o Manhã no Ar e chegou a hora da nossa entrevista do dia. E na nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre dicas para quem está atrasado nos estudos do Enem. Alunos da rede estadual ficaram 17 dias sem aula devido à greve dos professores. O atraso no calendário escolar preocupa pais e estudantes, principalmente os finalistas que se preparam para os vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio, que abre portas para a tão sonhada faculdade. Mas como recuperar esse tempo perdido e colocar os estudos em dia sem se sobrecarregar ao extremo? Será que é possível? Quem responde essas e outras perguntas é a especialista em processo seletivo, Cristiane Balieiro, que está aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistem. Então, assim, primeiro, manter o equilíbrio. É preciso manter o equilíbrio. Ter calma nessa hora, né? Ter calma, não adianta entrar em desespero. Aí, a questão do preparo psicológico, além da preparação técnica, ela é fundamental, né? Então, muitas vezes o aluno, ele conhece, ele domina o assunto, mas aí a falta de preparo psicológico pode atrapalhar. Então, assim, o momento agora é de ter calma. Primeiro, o aluno, ele deve organizar o seu tempo. É fundamental que você, meu aluno, você aluno, de forma geral, organize o seu tempo. Segundo, ele deve cuidar do ambiente dele. Entenda, muitas vezes o aluno, e a gente pensa num aluno que não tem muitos recursos, não precisa assim coisas assim mirabolantes, assim, o aluno ele precisa ter o cantinho dele. Um cantinho de estudo. Ele precisa ter o espaço dele, uma mesinha, um cantinho, uma cadeirinha, alguma coisinha ali. Ele precisa chegar em casa e saber que aquele dali é o espaço dele para estudar. É importante também que ele faça um cronograma de estudos, né? Que ele organize, quando ele for organizar o tempo dele, ele já faz essa preparação, esse cronograma de estudos. Cristiane, o ideal seria distribuir as disciplinas, por exemplo, estudar num dia só geografia, no outro dia só química, para não ter esse cruzamento de conteúdos no mesmo dia, ou isso não faz muita diferença no fim das contas? Não, isso faz muita diferença sim. Eu penso que tem que ser da pessoa, é questão individual do aluno. O ideal, a gente pode pensar em 2 matérias por dia. Assim, se você pegar os alunos que passaram em primeiro lugar no Enem, geralmente eles focam em 2. Mas isso é muito particular, isso é muito pessoal. Tem alunos que conseguem dar conta de 3, 4 matérias, mas assim, não adianta você colocar 8 matérias, 6 matérias por dia que você não vai dar conta. Então, o ideal, eu acredito que um equilíbrio aí deveria ser umas 3 matérias por dia. Os alunos do estado ficaram agora 17 dias sem aula, né? Muita gente estava preocupada com a perda de conteúdo, mas por outro lado, 17 dias em casa também dá para estudar bastante. Sim, né? Dependendo do que você optou por fazer durante esse período. Essas mais de 2 semanas sem aula, isso pode causar algum tipo de prejuízo, levando em consideração que agora eles vão estudar alguns aos sábados ou em horário estendido? Eu entendo dessa forma, vai muito do aluno. Se o aluno passou esses 17 dias assim, a esmo, aí, sem fazer nada, sim, no primeiro momento sim, mas é sempre possível recuperar. A prova ainda, né, a gente olhando de fora está longe, né, para o aluno não, ela está bem perto. Aí a questão é ele organizar quais são as matérias que ele tem mais dificuldade. Aqui eu queria deixar um recado para o aluno, porque geralmente o aluno estuda aquilo que ele gosta, e não é bem assim, a gente tem que estudar principalmente aquilo que a gente não gosta, aquela parte que a gente tem mais dificuldade, matemática, física, e aí é muito do aluno, mas dá tempo sim, tranquilo. Criar grupo de estudos funciona? Funciona, porque assim, o grupo de estudos, vai incentivando o outro. Às vezes ocorre uma competitividade boa, não é? E aí um fica, olha, aqui eu consegui aqui, então assim, funciona também, mas é do aluno. Muito pessoal, né? É muito pessoal. Tem aluno que não consegue. Eu conheci vários alunos. Eu não conseguia, não. Exatamente. Eu conversava o tempo todo. Isso. Eu tinha que estudar sozinha. Eu conheço vários alunos que sempre focaram realmente no estudo sozinho. Então, isso é muito pessoal. Mas funciona sim. Para quem consegue ter objetividade, funciona sim. A prova ainda está longe, então dá para ter muitos assuntos, muitas matérias ao longo desse tempo, né? Eu falei ainda há pouco sobre dividir as questões das disciplinas, né? Estudar uns dias outros dias outro. Existe uma quantidade de horas limite ou adequada para se dedicar aos estudos, para que isso não sobrecarregue? Porque às vezes a gente é exposto a muito conteúdo, mas não consegue absorver tudo, né? Com certeza. Assim, fala-se em 6 horas, fala-se em 8 horas, mas se você fizer 4 horas de estudo bem feito, bem organizado, rende bastante.
Mas assim, os indicativos falam de 6 a 8 horas. Mas às vezes o aluno, eu trabalho com pré-vestibular há 12 anos, eu conheço o aluno que ele trabalha de manhã, ele faz cursinho à tarde e ele estuda à noite. Então assim, a gente falar de 6 a 8 horas para esse aluno que tem uma carga muito pesada é complicado. Então eu penso que 3 a 4 horas, bem estudado, bem organizado, surte bastante efeito. Ao longo desses 12 anos que você já trabalha com essa questão de processo seletivo, mudou muito o processo de análise e o processo também de acesso a uma universidade pública, né? Para muitos dos pais que hoje têm filhos adolescentes, eles não tiveram o Exame Nacional de Ensino Médio. Para algumas pessoas até passaram por esse processo, mas não era como é hoje, substituindo o vestibular em algumas universidades públicas, concedendo bolsas gratuitas, né, integrais ou parciais em universidades particulares. Antes da gente dar algumas dicas sobre o Enem, queria que você conscientizasse os pais de que forma eles podem ajudar os filhos e como eles podem entender hoje a importância que o Enem tem para a definição de um futuro, até um futuro profissional. Então, assim, o Enem, ele trouxe uma roupagem diferente para esse processo seletivo. Primeiro, assim, eu vou focar aqui que a gente tinha a UFAM. Então, as próprias questões que a gente tinha na UFAM, eu vou falar aqui da área de língua portuguesa, que é a minha área. Então, assim, são universos muito diferentes. Assim, quando a gente fazia um vestibular para a UFAM antigamente, as questões eram muito gramaticais, muito objetivas. Indique o objeto direto, que tipo de sujeito. Isso realmente não acontece hoje no Enem, não é mais interpretação de texto. O Enem ele tem um foco diferenciado, então assim, as próprias questões são diferentes. E assim, quando surgiu o Enem, eu costumava dizer, e ainda costumo dizer, que a curto prazo isso era horrível para a gente. Né? Por quê? Porque você se depara com uma nova realidade, então você tem que se reorganizar. A longo prazo, eu penso que o efeito é muito bom. Por quê? Porque o Enem, ele faz você pensar. Ele te obriga a ler mais. E aí já entra uma dica realmente. Uma mudança de comportamento, né? Completamente. Né? A gente tem algumas dicas para você que está acompanhando o Manhã no Ar nesse exato momento, dicas para você se preparar para o Enem desse ano. A primeira é acompanhar notícias em todos os meios de comunicação. Isso influencia muito na hora da prova, justamente nessa interpretação e até na redação, né? Sim, acompanhar notícias, ler bastante, o aluno tem que ler sobre tudo. E aí fica aquilo que você falou, a questão dos pais. Como é que os pais podem auxiliar esse aluno? Qual a idade dele? Então, assim, incentivar a leitura. Não adianta, e aí a família, o próprio aluno, ele tem que ter maturidade. Não adianta eu pegar e jogar um Machado de Assis para um aluno se ele não está acostumado a ler. Ele vai se assustar. Ele não vai gostar. Eu vou jogar um Cortiço de Aloysio Azevedo aí, o aluno vai não querer ler. Então, assim, é de pequeno que se cria o hábito. Desde criancinha, você já compra gibis, inclusive é isso que eu faço em casa, não é? Então você vai adequando a idade do aluno para a realidade aí da leitura dele. A outra dica é sobre a temida redação, né? Muita gente se preocupa, o ideal é treinar, fazer várias redações. Pelo menos uma redação por semana, pelo menos. Não adianta, você pode ter todas as técnicas do mundo, mas você tem que treinar. E assim, tem que treinar também a prova. Tem que ficar treinando as provas do Enem. Às vezes os cursinhos vestibulares, né, os pré-vestibulares, eles trabalham muito a questão do simulado. E na internet tem muito simulado, né? Tem. E assim, uma coisa interessante que a gente fazia no pré-vestibular, no simulado, se o aluno chegasse atrasado, ele não entrava. Então, era simulado e o aluno tinha assim, um impacto. Meu Deus, eu não vou fazer. Porque é exatamente isso que acontece na hora do Enem. Temos mais dicas aqui para você que está acompanhando. A outra é criar um cronograma de estudos, que foi o que a gente falou logo no começo da entrevista. Desenvolver o hábito da leitura, isso é fundamental. E esse aqui, que muita gente descarta, lê o edital do Enem. Não presta atenção ali e se confunde. A gente tem uma questão muito singular, que é a questão do horário. É comum, eu já fiz dezenas de reportagens de pessoas que ficam do lado de fora, às vezes ou por responsabilidade mesmo, ou por confusão, né? Por não ter lido ali, não entender o horário. Fora questões básicas que estão previstas no edital, que se não ficarem atentos, podem ficar de fora da prova e perder um ano de vida aí, né, em relação a isso tudo. Com certeza. Tem uma coisa interessante dentro disso, que é o auto-boicote. Às vezes o aluno, ele se preparou, ele conhece o assunto, ele está tecnicamente, cognitivamente preparado para aquela prova
e ele se auto-boicota. Por isso a importância de se preparar emocionalmente, por isso a importância de participar do simulado, seja na internet, seja nos cursinhos pré-vestibulares, porque ele precisa preparar esse emocional dele para que coisas desse tipo não aconteçam, para ele não chegar atrasado, porque isso também é um outro boicote. Claro que tem a questão de cheguei atrasado porque por alguma razão ali eu perdi o ônibus, mas aí o aluno ele deve se preparar. Eu faço até uma crítica muito severa em relação a nós, né, aqui ao nosso estado, assim, porque a gente vê que em outros lugares, né, em outros países, quando se faz uma prova desse tipo, o país todo ele se organiza para fazer essa prova, ele ajuda. Aqui não, a gente fica na frente das escolas filmando o aluno que está chegando atrasado e fica rindo, né? É muito engraçadinho para quem está de fora, mas para o aluno isso não é engraçado não, é bem difícil, é um processo bem doloroso. E é um prejuízo de pelo menos um ano, né, quando você deixa de fazer uma prova dessa. É um ano todinho perdido. É um ano todo perdido. Alguma última dica para os nossos estudantes que estão em casa acompanhando agora e para os papais também, né, que tem que fiscalizar, cobrar, monitorar esse estudo todo? Eu penso que esse é o geral. Fazer um cronograma de estudos, organizar o seu tempo, organizar o seu espaço. Eu sempre costumo dizer para meus alunos, comam bem, parem de comer besteira, sanduíche, comam bem, comam fruta, se alimentem bem. Durmam, eu falo sempre para o aluno, durma bem, que isso é importante para você. A memorização acontece durante o sono, né? A gente Sim, o processo de aprendizado, eu falo isso para ele, você aprende na sala de aula, mas você apreende, o conhecimento, ele só se dá por total quando você dorme. E se o aluno não dorme bem, se não vai bem. É importante também o aluno fazer uma atividade física, e assim, só para fechar, é importante que o pai compreenda a carga que é para esse aluno. É uma cobrança muito grande e, às vezes, ao longo desses 12 anos, eu vejo o pai cobrando muito o aluno. Ah, ele não pode sair, ele não pode... Não é bem assim. O aluno, ele precisa descansar. Ele precisa ter o lazer dele. Como ele vai fazer esse lazer dele, é ele que vai escolher. Mas ele precisa, é importante que ele também descanse, que ele também relaxe. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer essas dicas para a gente. Imagina, eu recebi agradeço. Hoje a Cristiane Balheiro, que é especialista em processo seletivo. E olha só, estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Escola Residência do SESC. A unidade funciona no Rio de Janeiro, mas atende estudantes de todos os estados. A instituição oferece de forma gratuita ensino integral e atividades extracurriculares. Além da moradia, os estudantes também recebem todo o material didático e um laptop ao ingressarem à escola. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. São vários os benefícios dessa escola residência, né? Por isso, essas vagas são muito concorridas. Explica pra gente como é que funciona essa seleção. Exatamente, Adriane, são vagas muito concorridas, né? Bom dia para você, bom dia a todos. Vagas em uma escola que foi recentemente fundada pelo SESC e que oferece uma formação realmente muito diferenciada. Para ingressar, o primeiro passo é fazer a inscrição online, que está aberta até o dia 4 de maio, e depois tem uma segunda fase, que é a entrega e apresentação dos documentos. Mas para falar um pouquinho sobre isso, né, eu tenho aqui a orientadora educacional do SESC, né, a Marina, que vai falar com a gente, vai explicar como é que funciona. Bom dia, conta pra gente primeiro como que é a escola do SESC e especificamente o que é. Um dos critérios, você estava me explicando, é justamente as pessoas terminarem, né, terem concluído, esses alunos terem concluído o ensino fundamental. Bom dia a todos. Então, a Escola SESC de Ensino Médio, a ESEM, fica localizada no Rio de Janeiro. É uma escola residência onde os alunos moram no campus da escola juntamente com os professores durante todo o período da sua permanência lá do seu ensino médio. O estudo desses alunos é completamente custeado pelo SESC e é uma escola que trabalha não só o intelecto dos alunos, mas também trabalha a questão dos valores, a preparação para o mercado de trabalho e a grande variedade, a grande diversidade de cultural dos alunos, né, pois eles são oriundos de todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Então, a riqueza da diversidade é muito grande e esse respeito, esse trabalho ao respeito à diferença e à diversidade é muito presente na Escola SESC, na ESEM. Marina, a gente tem aí uma escola onde os professores também moram lá, onde os professores também não são necessariamente do Rio de Janeiro e onde esses alunos vão aprender realmente o que eles aprenderiam no ensino médio e um pouquinho mais, né? Sim, exatamente. É uma escola que realmente prepara para a vida.
Muitos alunos já saíram de lá até para intercâmbios, para trabalhos fora do Brasil. E a inscrição, como você falou, a primeira etapa é a pré-inscrição. Ela é feita única e exclusivamente no site escolasesc.com.br/inscrições 2018. Lá o aluno preenche uma ficha juntamente com seu responsável e essa ficha vai gerar um número de registro. Com esse número de registro, ele vai posteriormente efetivar a sua inscrição, onde será a entrega dos materiais, de todos os documentos para serem entregues para efetivar essa inscrição. O que é avaliado quando esse aluno faz a inscrição? E assim, por exemplo, do nosso estado, existe alguma previsão de quantas pessoas podem ser selecionadas ou esse número não é fixo? Não, esse número ele não é fixo. Varia cada ano, de acordo com o edital. Todas as informações do processo seletivo estão contidas no edital, no site que há pouco eu falei. E geralmente são selecionados de 6 a 8 estudantes aqui do Amazonas, capital e município. E tem também ali uma previsão, ou pelo menos uma prioridade para aquelas pessoas que são filhos de comerciários ou que pelo menos são pessoas que são de alguma instituição específica? Como é que isso funciona? Então, o processo seletivo é feito através de uma avaliação escrita, de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e redação. Além da prova escrita, tem os pré-requisitos, como, por exemplo, ser dependente de comerciário, né? já tem uma prioridade. Também alunos oriundos de escola pública e alunos com uma renda familiar de no máximo 5 salários mínimos. E por ser uma escola residência, esses adolescentes, eles vão realmente morar em outra cidade com outras experiências, né? Sim, além da diversidade cultural, que já é uma grande experiência de vida, eles moram em outro local, distante da família, então é uma escola que trabalha muito a questão da autonomia também e a questão da responsabilidade. Eles entram de um jeito e saem completamente diferentes de lá da Escola Zen. Bom, então, Marina deu aqui o recado, né, orientadora educacional do SESC. É realmente uma boa oportunidade. Eu estava procurando aqui o telefone, que além do site, né, escolasesc.com.br, tem também um número que está sendo disponibilizado para quem que tiver qualquer dúvida, né, e que quiser tirar essas dúvidas. É o 3649-3750. São 3 anos de experiência que esses alunos vão ter, eles vão estar fazendo o ensino médio numa outra cidade. Além do próprio ensino médio, eles também vão ter essas atividades extracurriculares que com certeza vão fazer muita diferença para o futuro profissional desses adolescentes. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada. Até daqui a pouco. E depois de ter a licença renovada, o aeroporto de Parintins quer ter direito à liberação permanente e atrair ainda mais turistas. Para conseguir essa autorização, a prefeitura do município tem de ter o controle do perigo aviário na área do aeródromo. O aeroporto de Parintins está habilitado até o final de 2018 para operar nos horários diurno e noturno. E 120 voos já foram solicitados para o período do Festival Folclórico. De acordo com a administração do aeroporto Júlio Belém, são esperados 20 mil turistas por via aérea para o Festival Folclórico dos Bois Caprichoso e Garantido. Notícia que deixa feliz quem trabalha no setor de viagens e turismo. Isso é muito positivo para o nosso trabalho, né? Hoje nós temos voos já disponíveis para venda, no caso, para um trecho para Parintins até setembro desse ano. Isso facilita não só para a gente, como também para o nosso consumidor, né? Agora a prefeitura busca o funcionamento permanente do aeródromo. Para conseguir a autorização, o poder público deve atender todos os requisitos exigidos pelos órgãos de aviação. A lixeira pública da cidade fica a 3 quilômetros do local e é necessário um mínimo de interferência de pássaros nas áreas de pouso, decolagem e transição das aeronaves. As secretarias municipais têm se unido e feito as ações para que isso possa ser minimizado, a questão do perigo aviário.
O problema é que aí em Parintins, essa questão de liberação sempre se dá alguns meses antes do Festival Folclórico de Parintins. Passou junho, aí começa tudo de novo e as restrições continuam, né, ali no aeroporto e não se tem, de fato, uma preocupação, um interesse em resolver esse problema de aves, já que a lixeira fica muito próximo ao aeródromo e isso já se perpetua por muito tempo, né? É bom que se dê prioridade, de fato, para isso, para que não tenha essa ameaça todos os anos e para que o custo da passagem fique mais barato ao longo de todos os outros meses. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, quem está por lá hoje é a Nayandra Amorim. A Nayandra que está no 93, Cleiton tá dodói, não veio hoje. E a Nayandra está ao vivo. Olá, Nayandra, bom dia. Bom dia, Adriane Diniz, tudo bem? Tô matando aqui a saudade. Imaginei. Olha só, a gente chegou a conversar aqui durante o programa sobre um decreto do governo que aumentava o salário dos secretários e nada mais e nada menos que R$14 mil. Mais de 100% de reajuste. Houve muita polêmica, o assunto chegou a ser questionado na Assembleia Legislativa, no Ministério Público. O governador recuou, desconsiderou, revogou o decreto que tinha dado. Exatamente. O governo recuou, como você bem disse, Adriane. Foi algo que causou muita polêmica, não pegou bem esse abono salarial concedido pelo governo na semana passada, até porque foi meio que na época ali daquela briga, né, dos professores, da greve dos professores. Foi uma luta para o governo conseguir negociar com os professores para que, enfim, finalizasse a greve e, ao mesmo tempo, decidiu conceder esse abono salarial aos secretários, ao alto escalão do governo, digamos assim. Foi um abono salarial no valor de R$14 mil e elevava o salário dos secretários de R$13 mil para R$27.500. Então, ontem, o governo do Amazonas decidiu revogar esse decreto, seguindo aí uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado. Segundo a PGE, havia aí dúvidas técnicas em relação à concessão desse benefício. Como você também adiantou na semana passada, a Assembleia Legislativa, os deputados, inclusive, haviam preparado um decreto legislativo para barrar essa decisão do governo. Esse decreto legislativo seria, inclusive, apreciado nesta semana. Não vai ser necessário, porque agora com essa decisão, né, de revogação desse abono salarial, então aí os parlamentares, digamos assim, conseguiram o que queriam, porque houve muita polêmica em torno desse abono salarial. A gente mostrou nos nossos telejornais da TV a crítica, a população, inclusive, criticou bastante. Foi uma medida polêmica, mas agora o governo decidiu dar para trás, recuou e não vai mais conceder esse abono salarial, não, pelo menos por enquanto. Até porque pega muito mal, né, Nayandra, um reajuste desse, os professores fazendo greve, polícia ameaçando greve, protesto também do setor de saúde. De repente, os secretários que estavam lá de boa, ninguém estava falando nada, receberam reajuste de mais de 100% com esse abono salarial, né? A questão foi revogada agora. Tem um detalhe, você lembra o que o governador falou lá atrás quando disse que precisava aumentar o salário dos secretários? Lembro muito bem, viu, Adriane? Foi inclusive numa coletiva de imprensa, ele falou que iria aumentar o salário dos secretários. Na época, ninguém levou isso muito a sério, mas ele disse que ele não queria ladrões no governo dele e que por isso ele iria conceder esse aumento salarial. Os secretários que ganham em torno de R$13 mil, ele disse o seguinte: não tem como viver com R$13 mil, então os meus secretários ganham esse valor, R$13 mil líquido. Então, como eu não quero ladrões no meu governo, não quero, digamos assim, fazer com que os secretários, ganhando pouco, eles tenham uma tendência à corrupção e tudo mais. Então, por conta disso, por não querer esses ladrões no governo dele, ele havia dito que iria, de fato, conceder esse reajuste aos secretários. Agora, no mínimo curioso, né? No mínimo curiosa essa fala do governador, não é isso, Adriane? Já pensou, eu não quero ladrões no meu governo, vou aumentar o salário. Então, bora aumentar o salário de todo mundo. Eu fui preocupada, né? Tipo, com 13 mil a pessoa vai roubar, com 27 mil não precisa roubar, já estou pagando aqui, não precisa. Agora que tirou esses 14, tomara que não resolvam, né? Já que a situação é essa. E a gente espera que o governador tenha sido apenas infeliz nessa declaração e de que isso, de fato, não se torne uma realidade, já que o abono foi retirado dos secretários de governo e também de outros cargos do Executivo. Pois é, a gente acredita que ele não vai agora decidir conceder novamente esse benefício não, viu, Adriane? Eu acho que ele revogou, não vai voltar atrás porque realmente pegou muito mal.
Agora, o que a gente não tem como escapar é do reajuste da gasolina. De novo, a Petrobras anunciou um reajuste que vai pesar no nosso bolso. E a gasolina, que já está muito cara, vai ficar ainda mais. Já está pesando, né? Tá o quê? R$ 4,49 na maioria? R$ 4,48, R$ 4,49. Na maioria dos postos de combustíveis aqui da capital. Então é o seguinte, a Petrobras anunciou um reajuste nas refinarias a partir desta terça-feira. Ainda não está confirmado se esse reajuste de fato vai ser repassado integralmente para o consumidor. Mas se for repassado, a gasolina deve custar aí pra gente R$ 4,52. Vai ficar um pouco mais pesado, viu, Adriane? Então a gente já tem que se preparar para esse possível reajuste, né? Será que os donos de postos de combustíveis vão passar esse reajuste integralmente aí pra gente? Não tem nem dúvida, né, André? Sempre repassa, né? Às vezes não espera nem trocar o combustível, dar o combustível no valor anterior e já está sendo reajustado nas bombas. E isso impacta não somente para quem dirige, para quem tem carro, que vai pagar a gasolina mais cara. O frete, consequentemente, aumenta, porque aumenta também gasolina, aumenta diesel, né? Isso. O combustível, de forma geral, passa por reajuste. Então, a população inteira sofre com esses reajustes consecutivos que a Petrobras tem repassado. E para a gente que mora aqui no Amazonas, a situação é ainda pior, né? Porque a gente não é autossuficiente na produção de quase nada. Então tem que vir tudo de fora e o frete fica muito mais caro. A gente já estava se acostumando a R$ 4,49, né? Dá nem para respirar e vem de novo. Pois é, já vem mais um possível reajuste. Vamos aguardar, né? Vamos torcer para que não, mas acho difícil. R$ 4,52 a gasolina pode chegar. Nayandra, agora eu vou convidar o Danilo Alves para fazer parte da nossa interação aqui com a FM o Dia, a TV A Crítica, porque aumentou o número de casos de sarampo. Agora são 16 casos confirmados aqui em Manaus. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves, que conversa agora ao vivo com a gente. Danilo, como a maioria dos infectados são crianças, a campanha de vacinação continua tendo elas como público-alvo, né? Isso mesmo, as crianças são o público-alvo da campanha de vacinação. O Dia D foi no sábado e vacinou mais de 65 mil crianças e agora justamente há essa força-tarefa para imunizá-las o mais rápido possível. E a gente que está na TV A Crítica e também interação com a FM Dia Notícias, eu dou meu bom dia para os nossos ouvintes e, claro, falar sobre esses 10 casos novos de sarampo em Manaus. É de um adulto de 55 anos e 9 crianças entre 1 e 2 anos. A situação se agravou, segundo a própria Fundação de Vigilância em Saúde, porque esses casos eles foram realmente confirmados nos laboratórios do estado. E todos esses casos que a gente falou são de Manaus. Antes, no terceiro boletim epidemiológico que foi divulgado no dia 11 de abril, havia 183 casos suspeitos. Agora, esses 10 dos 183 foram confirmados, o que totaliza 16 casos confirmados em Manaus. Ainda existem os casos do interior, outros 9, e também nesses municípios em que ficam próximos a fronteiras. A gente tem São Gabriel da Cachoeira com um caso suspeito, tem o Maitá também com um caso suspeito. A gente tem Manori, que teve o caso descartado, tem Itapiranga, Iranduba e também Manacapuru. Além de todas essas situações de casos suspeitos, há também a questão da imunização, o trabalho para poder fazer o combate com o sarampo. E por isso que a campanha de vacinação acontece até o dia 20 de abril. Então é muito bom as crianças, principalmente os papais e mamães, levarem os seus filhos até as unidades básicas de saúde e todos os locais em que estão acontecendo a campanha de vacinação. A gente tem até aqui uma lista para você, se você tem algum tipo de dúvida. Olha só, essa imunização vai acontecer além das unidades básicas de saúde, também nas unidades básicas de saúde da família, na Secretaria Municipal de Saúde, além dos centros de atenção à criança, no caso os CAICs, e também tem campanhas até em escolas, pessoas, né, no caso de faculdades particulares, fazendo campanhas, pessoas que estão ali trazendo as doses da tríplice e da tetraviral, porque a gente sabe que são 2 doses para as crianças e depois ali dos 30 anos apenas 1 dose. E qualquer dúvida que você tenha, você também pode pesquisar na internet. Não esquece de imunizar, principalmente as crianças, porque a gente sabe que o sistema imunológico delas é um pouquinho mais frágil e elas tendem a ter mais complicações. Porque a gente sabe também, né, Adriane e Nayandra, que o sarampo é altamente contagioso. Fica o alerta. Tá certo, Danilo. Muito obrigada por sua participação. Até daqui a pouco.
Nayandra Amorim, também lá na FM O Dia, muito obrigada por você participar mais uma vez aqui do Manhã no Ar e aí na FM Notícias. Eu que agradeço, Adriane, foi um prazer, muito obrigada. Um bom dia para os telespectadores do Manhã no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só, o Jornal A Crítica de hoje destaca surto de sarampo, alerta máximo. Capital com mais 10 casos confirmados. Suzan confirma que o número de casos da doença quase triplica e reforça a necessidade de vacinação. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E a falta de ambulâncias no SAMU, infelizmente, é uma realidade em Manaus. E a situação precária ficou ainda mais evidente após o Tribunal de Contas do Estado suspender um processo de licitação para o aluguel de novos veículos. A ideia seria corrigir essa falta de carros, mas o descaso na elaboração do edital acabou adiando as melhorias em um serviço essencial para os pacientes em situação de urgência. Quem trabalha nas bases do SAMU afirma que Manaus tem apenas 12 ambulâncias em operação para atender 2 milhões de habitantes. A prefeitura diz que são 19. O certo é que deveriam ser 40, segundo estabelece o Ministério da Saúde. Esse déficit impacta diretamente no tempo de chegada em situações de emergência e pode significar a vida ou a morte de um paciente. Para tentar diminuir o problema, a Secretaria Municipal de Saúde preparou uma licitação para alugar 20 novas ambulâncias. Mas esse processo tem tantos erros que foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE recebeu a denúncia de uma empresa que não participou da licitação. Ao checar o processo, identificou 3 irregularidades. A ausência de valor estimado para a contratação, ou seja, um preço que sirva de referência para as propostas. Exigência de conformidade com normas de trânsito que nada tem a ver com ambulâncias, e sim com transporte escolar. E exigência de que os veículos tenham placas de Manaus, o que restringe a concorrência. O relator do processo deu 5 dias para a Secretaria de Saúde do município se pronunciar. Sem resposta, determinou a suspensão do pregão. Nós vamos dar 15 dias para que ele se manifeste. E com a manifestação dele, nós vamos analisar, vamos mandar para a área técnica, vamos mandar para o Ministério Público de Contas e depois o processo maduro que nós vamos decidir com voto para o Pleno. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que só vai se manifestar quando for oficialmente notificada da decisão. O representante dos motoristas de ambulância lamenta a demora na aquisição de novos veículos e diz que o SAMU já chegou a ter 35 carros. Mas a frota se perdeu por falta de manutenção. O prejuízo é grandioso, não só para a população, mas como para os trabalhadores também, que arriscam suas vidas trabalhando em ambulâncias sucateadas. E a população, pela demora no atendimento, tendo em vista que uma ambulância tem que sair da Zona Leste para atender Zona Sul, ou sair da Zona Sul para atender Zona Norte, quando essas estão em déficit. Isso não é culpa do trabalhador, do socorrista, do profissional, do condutor, da equipe, é culpa da gestão. E quem perde com tudo isso? A população que precisa do atendimento de urgência, né? Quando você aciona uma ambulância, você não pode esperar, é um atendimento que precisa ser feito o mais rápido possível. Como é que 2 milhões de pessoas vão ser atendidas aí com 6 ambulâncias para a capital inteira? E sem contar que às vezes por falta de leito, a ambulância fica presa ali no hospital. E é uma irresponsabilidade muito grande que um processo licitatório que poderia resolver essa fragilidade no sistema de saúde tenha sido suspenso por falta de cuidado, né? Por descaso mesmo. Imagina só um edital que fez um Ctrl-C, Ctrl-V. Pegou uma licitação que a princípio era para transporte escolar, jogou ali para o setor de saúde sem fazer nenhuma adaptação, cheia de falhas, cheia de erros. E foi preciso, claro, fazer a suspensão nesse processo. Então a esperança de que isso pudesse ser resolvido o quanto antes se perde, porque o processo foi anulado, né? Foi suspenso por conta de tantas irregularidades de descaso do setor de saúde com a população. A Suzan e as secretarias, né, não se manifestaram, na verdade a Secretaria de Saúde Municipal não se manifestou até o momento, disse que só quando for notificada, mas precisa dar uma resposta o quanto antes para a população, não só para a Justiça, mas para a população. E 14 vagas de emprego estão disponíveis hoje no Cine Amazonas. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel.
Olá, Thea. Quais as vagas e o perfil que os interessados devem preencher para concorrer? São pelo menos 14 vagas, viu, Adriane? Essas vagas estão disponíveis no Cine, na unidade do Cine, que fica na rua Joaquim Nabuco, número 878. A gente está sempre trazendo as vagas do Cine aqui, porque elas são muito específicas e porque elas preenchem principalmente uma necessidade das indústrias, uma necessidade realmente do nosso distrito industrial, que precisa bastante dos trabalhadores. Então, entre essas 14 vagas, nós temos algumas que são bastante específicas. Eu tenho aqui a lista e aí eu vou passar para vocês. Tem vaga, pelo menos, de torneiro mecânico, tem vaga de montador naval, é uma vaga cada um. Tem 3 vagas para inspetor de qualidade, é uma vaga muito específica que vai verificar ali como é que andam os processos de qualidade dentro das empresas. Tem uma vaga para comprador negociador, tem 3 vagas também para bombeiro, aeródromo, condutor. Essa é bem específica mesmo, viu, Adriane? Porque você precisa ter tido essa experiência. Tem uma vaga para digitador e essa vaga para digitador é para pessoa com deficiência, é para PCD. Então nem adianta se candidatar se você já não tem aquele laudo ali que é pedido. Tem vaga para instalador de alarmes, operador de motosserra, tem vaga também para técnico de segurança do trabalho e tem vaga para vendas. Uma das vagas de estágio, que é bem interessante também, é para aquelas pessoas que estão cursando engenharia civil. Então, para quem está fazendo esse curso superior e pretende ingressar no estágio, no Cine também tem essa vaga disponível nessa terça-feira. O ideal é que esses candidatos que estejam interessados nessa vaga levem o currículo pelo menos até as 2 da tarde, né? Lá na rua Joaquim Nabuco, também toda a documentação necessária. Nessa documentação necessária tem que colocar aí, de preferência original e cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência. Tem que anexar um currículo, né, dizendo qual é que é a sua experiência, e nesse currículo precisa conter, essa é uma informação muito importante, a gente precisa bater bastante nessa tecla, precisa ter o telefone de contato desse candidato, um telefone que ele realmente atenda, onde ele realmente esteja disponível, né? É preciso levar a carteira de trabalho não fica no Cine, mas é muito importante para você poder comprovar que você já teve experiência naquelas áreas, e é preciso levar também o certificado de escolaridade. No caso, por exemplo, dessas pessoas que estiverem concorrendo à vaga de estágio de trabalho, é preciso comprovar que você já cursou ali um mínimo de créditos, né, um mínimo de períodos, para que você possa ser estagiário de engenharia. Então, essas são as vagas disponíveis hoje no Cine, principalmente centralizadas no Cine da Joaquim Nabuco, para quem quiser ver. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. E agora que você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Incêndio destrói 3 casas no Coroado. De acordo com os moradores, um curto-circuito pode ter provocado o acidente. A população informou que os bombeiros ainda demoraram para chegar e no momento do incêndio não tinha abastecimento de água, o que agravou o problema. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos cadastraram 5 famílias para receber aluguel social. Reintegração de posse é suspensa. A batalha judicial que acontecia desde janeiro entre uma empresa e agricultores teve decisão favorável para as 400 famílias que foram retiradas das terras no início do ano. Eles chegaram a acampar em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas para acompanhar a situação. Com a liminar, as pessoas poderão voltar aos locais que visam os municípios de Manacapuru e Novoeirão. O próximo passo será buscar com o governo do estado um suporte para reconstruir as moradias. População acusa a Polícia Militar de balear adolescente. Moradores da comunidade Nossa Senhora de Fátima fizeram um protesto contra a ação de policiais que atingiu um menino de 15 anos com um tiro na cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, passou por um procedimento cirúrgico e segue internada. A Força Tática não quis se posicionar sobre o caso. E quase 40 mil trabalhadores no Amazonas que têm direito a sacar o abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano de 2016 ainda não sacaram o benefício. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com Danilo Alves. Olá, Danilo, como é que faz para saber se o nome está ou não nessa lista, né? Porque deixar dinheiro passar não dá, né? Não dá não. A gente logo pede para a nossa diretora colocar aqui no GC, embaixo da tela de vocês,
o site da Caixa, que é justamente o local onde você pode verificar se é um dos beneficiados do abono salarial ano base 2016. Vou logo falar para quem tem direito, para logo não perder tempo. Você tem que ter trabalhado pelo menos um ano, pelo menos um mês, na verdade, em 2016, e ter ganhado entre 1 a 2 salários mínimos. E depois você precisa saber se o seu empregador, no caso o trabalho que você fez, né, a pessoa em que contratou você, informou corretamente os dados para o abono salarial do PIS/PASEP. E em seguida, você vai lá no site e verifica se você tem o direito ou não. O valor vai de R$80 até R$954. Na verdade, é de R$30 até R$954, dependendo de quantos meses você trabalhou ali durante o seu período. Depois disso, você verifica na agência da Caixa se você está lá apto e pega o seu dinheiro. Olha só, de acordo com o Ministério do Trabalho, 321 mil pessoas têm direito ao abono salarial ano base 2016. 282 mil, aí, cerca de 282 mil, já realizaram o saque, o que representa aí 87,7%. Mas 39.536 pessoas, o que equivale ainda a uns 20%, estão deixando nos bancos 28 milhões, até fiquei nervoso, R$827.338. Então é muito dinheiro que está nos bancos. Então é muito importante para que as pessoas não percam esse prazo, porque a gente sabe que o pagamento feito para o abono salarial, na maioria das vezes, é feito pelo mês e data do aniversário. Só que o prazo final é até o dia 29 de junho. Então é muito bom que vocês realizem realmente esse cadastro e, claro, realizem o saque para você, né, conseguir esse dinheirinho que já é um direito seu. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. E você tem medo de dirigir? Depois do intervalo, a gente volta para mostrar o que é esse problema, né? Pelo menos 6% da população é atingida por isso, tem medo de dirigir, não se sente confiante no volante. A gente volta em instantes, não saia daí.